A Segunda Guerra Mundial foi o maior e mais devastador conflito da história da humanidade, ocorrendo entre 1939 e 1945. A guerra envolveu nações em toda a Europa, Ásia, África e no Pacífico, mobilizando dezenas de milhões de soldados e civis. Cidades inteiras foram destruídas por bombardeios, exércitos se enfrentaram em continentes e civis suportaram dificuldades inimagináveis. Antes da guerra, a ideia de mulheres lutando no campo de batalha era considerada incomum na maioria dos países. As mulheres atuavam como enfermeiras, operárias, escriturárias ou em apoio. Suas contribuições eram essenciais, mas raramente participavam do combate direto. A escala e o desespero da Segunda Guerra Mundial mudaram essas suposições. Enquanto as nações lutavam por sobrevivência, barreiras tradicionais começaram a ruir. As mulheres passaram a trabalhar em fábricas produzindo armas e veículos e a atuar nos serviços de inteligência decifrando comunicações inimigas. E em alguns países, principalmente na União Soviética, elas foram treinadas como soldados de combate. As mulheres se tornaram atiradoras de elite, pilotas, mecânicas de tanque, combatentes da resistência e sabotadoras, e muitas delas lutaram nas áreas mais perigosas da guerra. Entre essas mulheres, havia indivíduos cujas reputações se tornaram lendárias. Suas ações no campo de batalha criaram medo entre as tropas inimigas e admiração entre os aliados. Soldados alemães na frente oriental falavam de atiradoras de elite que atacavam a centenas de metros. Equipes de artilharia antiaérea temiam aviões de madeira deslizando silenciosamente pelo céu à noite. Oficiais da Gestapo caçavam combatentes da resistência que pareciam impossíveis de capturar. Essas mulheres não só participaram da guerra, mas estavam entre as combatentes mais formidáveis. O documentário explora histórias de algumas das mulheres mais assustadoras da Segunda Guerra Mundial. Atiradoras de elite que dominavam o campo de batalha, pilotos que comandavam os céus, combatentes da resistência que desafiaram a ocupação nazista e as lendárias bruxas da noite, que transformaram frágeis biplanos em armas de guerra psicológica. A coragem delas desafiou expectativas e deixou um legado que ainda hoje fascina historiadores. A Frente Oriental, a Guerra Sem Misericórdia. Para entender por que tantas combatentes temidas surgiram na Segunda Guerra Mundial, é preciso compreender o ambiente em que lutaram. A Frente Oriental foi o maior e mais brutal teatro de toda a guerra. Quando a Alemanha nazista lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética em 22 de junho de 1941, iniciou a maior invasão da história militar. Mais de 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética em um ataque surpresa maciço, apoiados por milhares de tanques e aeronaves. O exército alemão avançou rapidamente. Durante os primeiros meses da invasão, exércitos soviéticos inteiros foram cercados e destruídos, milhões de soldados foram mortos ou capturados. Cidades como Minsk, Smolensk e Kiev caíram nas mãos dos alemães. Para a União Soviética, a invasão era uma luta pela sobrevivência. A liderança alemã não via a campanha como uma guerra convencional. A ideologia nazista considerava a população soviética inferior e planejava tomar vastos territórios para o assentamento alemão. Civis foram submetidos a execuções em massa, trabalho forçado e fome. Como resultado, a União Soviética mobilizou toda a sua população para resistir à invasão. Fábricas foram desmontadas e transportadas por milhares de quilômetros para o leste, além dos montes Urais, e civis ajudaram a construir fortificações defensivas ao redor das principais cidades. Milhões se voluntariaram para o Exército Vermelho, com as mulheres desempenhando papel fundamental. Mais de 800 mil mulheres acabaram servindo nas Forças Armadas Soviéticas durante a guerra. Muitas trabalharam como médicas, especialistas em comunicações ou mecânicas, mas milhares também serviram diretamente em funções de combate. As mulheres se destacaram como atiradoras de elite, função que exigia paciência, disciplina e nervos de aço.
Atiradoras de elite podiam ficar horas ou dias ocultas, aguardando o momento ideal para atirar. Precisão e resistência mental eram fundamentais. Os comandantes soviéticos achavam que as soldadas geralmente tinham essas qualidades. Escolas de treinamento foram criadas para preparar mulheres como atiradoras de elite e muitas logo mostraram eficácia. No campo de batalha, os soldados alemães logo descobriram que alguns de seus inimigos mais perigosos eram mulheres. Escondidas em prédios destruídos ou em posições na floresta, combatentes extraordinárias encontraram na frente oriental um campo de provas. Lyudmila Pavlichenko, a atiradora de elite conhecida como Dama da Morte. Uma das atiradoras de elite mais temidas de toda a guerra foi Lyudmila Pavlichenko, uma mulher cujo nome se tornou lendário entre as tropas alemãs. Nascida em 1916 na cidade ucraniana de Bilatserkva, Pavlichenko cresceu em uma sociedade soviética que incentivava a preparação militar. Na adolescência, ela entrou em um clube de tiro local e logo ganhou fama por sua pontaria excepcional. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, Pavlichenko estava estudando história na Universidade de Kiev. Como milhares de jovens soviéticos, ela se voluntariou de imediato para defender o país. Oficiais militares tentaram inicialmente colocá-la como enfermeira. Pavlichenko recusou e insistiu em ser atiradora de elite, até que o exército a deixou entrar para uma unidade de combate. Sua primeira grande experiência de combate ocorreu durante a defesa de Odessa em 1941. A cidade estava sob cerco das forças alemãs e romenas, e os combates eram intensos. Pavlichenko rapidamente demonstrou uma habilidade notável. Ser franco atirador exigia paciência e precisão. Um atirador de elite precisava ficar imóvel por longos períodos, frequentemente em situações perigosas, aguardando o momento certo para agir. Em apenas alguns meses, Pavlichenko já havia acumulado dezenas de mortes confirmadas. Depois, ela foi transferida para a batalha por Sevastopol, cidade portuária estratégica na Crimeia. O cerco de Sevastopol durou meses e envolveu intensos bombardeios de artilharia, ataques aéreos e combates terrestres ferozes. As ruínas da cidade criaram condições ideais para atiradores de elite. Pavlichenko prosperou nesse ambiente. Ela caçava soldados inimigos e atiradores rivais entre prédios destruídos e trincheiras defensivas. Uma de suas tarefas mais arriscadas era duelar com atiradores de elite alemães, treinados para eliminar franco-atiradores inimigos. Quando foi ferida em 1942, Pavlichenko já havia alcançado 309 mortes confirmadas, incluindo 36 franco-atiradores inimigos. Sua reputação se tornou tão conhecida que as forças alemãs tentaram usar táticas psicológicas. Alto-falantes transmitiam mensagens oferecendo recompensas caso ela se rendesse. Depois, ameaçaram com retaliação brutal. Pavlichenko ignorou todas elas. Após ser ferida por fogo de morteiro, ela foi retirada da linha de frente e foi enviada para uma turnê diplomática em nações aliadas. Durante essa turnê, ela visitou os Estados Unidos, onde conheceu o presidente Franklin D. Roosevelt e a primeira-dama Eleanor Roosevelt. Mas sua lenda já havia sido estabelecida. Para os soldados alemães na frente oriental, Lyudmila Pavlichenko representava algo aterrorizante, um inimigo que talvez nunca chegassem a ver. Era tarde demais. Rosa Chanina, a atiradora de elite que se recusou a recuar. Outra atiradora de elite soviética cuja reputação cresceu rapidamente na guerra foi Rosa Chanina, jovem soldado cuja determinação e coragem a tornaram uma das atiradoras de elite mais respeitadas da frente oriental. Rosa Chanina nasceu em 1924 na pequena vila de Yedma, no norte da Rússia, na região de Arkhangelsk. Ela cresceu em uma grande família trabalhadora, onde a disciplina e a resistência eram essenciais. Os invernos rigorosos e as viagens difíceis tornavam a sobrevivência diária um desafio. Apesar desses desafios, Chanina era uma excelente aluna. Ela sonhava em se tornar professora e acabou se mudando para a cidade de Arcângel para estudar em um instituto pedagógico. Mas a história tinha outros planos. Em junho de 1941, a Alemanha nazista lançou sua invasão maciça à União Soviética. O ataque chocou o país e rapidamente se tornou uma luta pela sobrevivência. Milhões de jovens se voluntariaram para defender sua pátria e Rosa Chanina estava entre eles.
Quando completou 18 anos, ela se alistou no Exército Vermelho. Shanina entrou em uma escola de treinamento de atiradoras de elite, parte do esforço soviético para formar franco-atiradores e conter o avanço alemão. O treinamento era muito exigente. As alunas aprendiam camuflagem, movimentação furtiva, tiro de longa distância e sobrevivência no campo de batalha. Elas praticavam ficar imóveis por horas em temperaturas congelantes e aprendiam a estimar distâncias em terreno aberto. Shanina rapidamente provou ser uma das melhores alunas da sua turma. Seus instrutores destacaram sua precisão excepcional nos tiros e sua postura calma sob pressão. Ela se formou com notas altas e foi designada para uma unidade de combate em 1944. Sua chegada à linha de frente coincidiu com grandes ofensivas soviéticas que empurravam as forças alemãs para o oeste após a vitória soviética na Batalha de Kursk em 1943, a maior batalha de tanques da história. Shanina presenciou seu primeiro combate na Bielorrússia, quando as forças soviéticas começaram a libertar territórios ocupados pelos alemães. Ela logo se mostrou uma atiradora de elite eficaz. Uma de suas habilidades mais notáveis era a capacidade de disparar tiros duplos, 2 tiros precisos, em rápida sucessão em alvos diferentes. Com essa técnica, ela eliminava vários inimigos antes de reagirem, e seu número de abates cresceu rapidamente. Relatos de seu sucesso se espalharam pela unidade e chegaram aos jornais militares soviéticos. Jornalistas passaram a retratar a jovem atiradora de elite como símbolo de determinação e patriotismo. Fotografias de Shanina apareceram em jornais de toda a União Soviética, mas a fama significava pouco para ela. Shanina se frustrava com regras que por vezes impediam as atiradoras de elite de atuar nas áreas mais perigosas da linha de frente. Ela acreditava que devia lutar com a infantaria, não ficar atrás das defesas. Pediu várias vezes para atuar mais perto da linha de frente. Seus comandantes acabaram permitindo que ela participasse de operações ofensivas. No final de 1944 e início de 1945, Shanina lutou durante o avanço soviético na Prússia Oriental, uma das campanhas finais da guerra na Europa. Os combates foram intensos, com as forças alemãs tentando atrasar o avanço soviético a Berlim. Shanina seguiu como atiradora de elite na linha de frente nessas batalhas. Seu diário pessoal, descoberto posteriormente após a guerra, revelou o impacto emocional dos combates. Ela escreveu sobre o caos das batalhas, a destruição das aldeias e o cansaço dos soldados de ambos os lados. Ainda assim, ela permaneceu determinada a continuar lutando. Em janeiro de 1945, durante um feroz contra-ataque alemão, Rosa Shanina tentou resgatar um oficial de artilharia ferido. Enquanto o protegia do fogo inimigo, ela foi atingida por tiros inimigos. Rosa Shanina morreu em 28 de janeiro de 1945, com apenas 20 anos de idade. Embora sua vida tenha sido tragicamente curta, ela deixou um legado de coragem e determinação. Hoje ela é lembrada como uma das atiradoras de elite mais corajosas da Segunda Guerra Mundial. Uma soldado que se recusou a se afastar do perigo e insistiu em lutar ao lado de seus companheiros até o fim. Lídia Litviak, o lírio branco de Stalingrado. Enquanto atiradores de elite dominavam o campo de batalha a partir de posições ocultas no solo, outro grupo de mulheres lutava bem acima das linhas de frente, nos céus da frente oriental. Uma das mais notáveis entre elas foi Lídia Litviak, uma piloto de caça soviética que se tornou uma das poucas ases femininas da aviação na história. Lídia Litviak nasceu em Moscou em 1921. Desde cedo, ela era fascinada por aviação. Durante a década de 1930, a União Soviética promoveu a aviação como símbolo de progresso tecnológico, e clubes de aviação foram criados em todo o país para treinar jovens pilotos. Litviak entrou para um desses clubes ainda adolescente. Seu talento natural ficou evidente rapidamente. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, ela já havia acumulado centenas de horas de experiência de voo e trabalhava como instrutora de voo civil. Determinado a defender seu país, ele se voluntariou para o serviço militar. Litviak acabou ingressando no 586º Regimento de Aviação de Caça, uma das unidades de aviação feminina
criada sob a liderança da famosa aviadora soviética Marina Raskova. Após mais treinamento de combate, Litviak foi transferido para uma unidade de caça na linha de frente. Ela pilotava o Yakovlev Yakuan, uma aeronave de caça soviética rápida e manobrável projetada para combates aéreos. Sua carreira de combate começou durante uma das batalhas mais famosas da guerra, a Batalha de Stalingrado. Entre 1942 e 1943, os céus acima da cidade arruinada estavam repletos de combates aéreos constantes. Aviões alemães e soviéticos disputavam intensamente o controle do ar, enquanto tropas terrestres lutavam nas ruas. Para pilotos novatos, o ambiente era extremamente perigoso, mas Litviak logo mostrou que merecia estar entre os melhores. Em uma de suas primeiras missões de combate, atacou bombardeiros alemães escoltados por caças. No combate aéreo que se seguiu, Litviak abateu um bombardeiro alemão e depois perseguiu e destruiu um dos caças de escolta. Seu sucesso lhe rendeu respeito imediato dos outros pilotos soviéticos. Sua aeronave tinha um lírio branco distinto pintado na lateral, o que levou os colegas pilotos a apelidá-la de Lírio Branco de Stalingrado. Logo, os pilotos alemães também começaram a reconhecer a marca. Litviak ficou conhecida por seu estilo de voo agressivo. Ela frequentemente enfrentava aviões inimigos de perto, confiando nos reflexos rápidos e habilidade de manobra para superá-los. Apesar de sua habilidade, o voo de combate era extremamente perigoso. Em várias ocasiões, sua aeronave foi danificada em combates. Certa vez, precisou pousar de emergência atrás das linhas soviéticas após ser atingida pelo inimigo. Mesmo após essas experiências, ela seguia retornando às missões de combate. Com o tempo, Litviak acumulou várias vitórias aéreas confirmadas, tornando-se uma das pilotos de caça mais bem-sucedidas da Segunda Guerra Mundial. Ela voou dezenas de missões na Frente Oriental e se tornou uma figura respeitada entre os aviadores soviéticos. O ritmo intenso do combate aéreo fazia até os melhores pilotos correrem grandes riscos. Em 1º de agosto de 1943, Litviak decolou para mais uma missão no leste da Ucrânia. Sua aeronave não retornou por décadas. Os detalhes exatos de sua batalha final permaneceram incertos, mas investigações posteriores sugeriram que ela foi abatida durante um combate aéreo com caças alemães. Lídia Litviak tinha apenas 21 anos. Apesar de sua carreira curta, ela se tornou uma das mais lendárias aviadoras de caça da Segunda Guerra Mundial. A história dela demonstrou que as mulheres podiam competir com e derrotar os pilotos de caça mais experientes do mundo. O legado dela segue como um dos maiores exemplos de coragem e habilidade no combate aéreo. As Bruxas da Noite, terror vindo da escuridão. Poucas unidades militares da Segunda Guerra Mundial tiveram reputação tão assombrosa e misteriosa quanto o Regimento de Bombardeio Noturno, número 588 soviético. Para os soldados alemães que os enfrentaram, esses pilotos não eram simplesmente aviadores inimigos, eram algo muito mais perturbador. Eles os chamavam de Bruxas da Noite. O regimento foi criado em 1942 durante um dos momentos mais desesperadores da guerra para a União Soviética. Os exércitos alemães avançaram profundamente no território soviético, ameaçando cidades como Stalingrado e as regiões petrolíferas do Cáucaso. Os líderes soviéticos precisavam de todos os pilotos e aviões para atrasar o avanço alemão. A criação da unidade foi em grande parte obra da famosa aviadora soviética Marina Raskova, que convenceu Iosif Stalin para autorizar a formação de todos os regimentos de aviação formados por mulheres. O Regimento de Bombardeio Noturno número 588 se tornaria o mais famoso dessas unidades. A maioria das mulheres recrutadas era muito jovem, sendo estudantes, professoras ou entusiastas da aviação antes da guerra. Algumas tinham só 17 ou 18 anos ao iniciar o treinamento, que era intenso e frequentemente apressado pela urgência da guerra. Os pilotos tinham que aprender navegação, técnicas de bombardeio, manutenção de aeronaves e voo noturno em condições de combate. Eles também enfrentavam condições difíceis, dormindo em aeródromos primitivos próximos à linha de frente. A aeronave designada era o Polikarpov PO-2 biplano de 2 lugares feito de madeira e lona. Originalmente projetado na década de 1920 como uma aeronave de treinamento, o PO-2 já era considerado ultrapassado quando a Segunda Guerra Mundial começou.
Sem blindagem, com armamento defensivo mínimo e capacidade limitada de bombas, essa aeronave frágil tornou-se a ferramenta ideal para as bruxas da noite. O PO-2 voava muito devagar e manobrava em baixas altitudes, permitindo que os pilotos se aproximassem das posições inimigas à noite sem serem facilmente detectados. As missões das bruxas da noite começavam após o pôr do sol, com equipes de solo carregando bombas sob as asas. Enquanto os pilotos estudavam mapas e traçavam rotas para as posições alemãs, a navegação era feita usando instrumentos básicos, bússolas e pontos de referência visíveis ao luar. Os pilotos geralmente voavam em pequenos grupos. Uma aeronave podia intencionalmente atrair os holofotes alemães e o fogo antiaéreo. Enquanto os artilheiros focavam naquele avião, outra aeronave se aproximava silenciosa por outra direção, pouco antes de atingir o alvo. O piloto desligava o motor e a aeronave então deslizava pela escuridão. Naquele momento, o único som que os soldados alemães ouviam era o suave sussurro do vento passando pelas asas. Para as tropas abaixo, o som estranho lembrava o barulho de uma vassoura cortando o ar. Esse som deu origem ao apelido de Bruxas da Noite, ou Nachthexen em alemão. Os pilotos lançavam suas bombas e só ligavam o motor novamente depois de deixar a área do alvo, desaparecendo de volta na escuridão. Essas missões eram extremamente perigosas. Os lentos aviões PO-2 eram alvos fáceis para as armas antiaéreas. Uma vez detectados, se fossem pegos por caças noturnos alemães, quase não tinham chance de escapar. Apesar desses riscos, as bruxas da noite voavam incansavelmente. Durante operações intensas, as tripulações às vezes completavam de 8 a 15 missões em uma única noite. O cansaço era enorme. Após o pouso, as equipes de solo logo recarregavam as bombas e reabasteciam a aeronave antes da próxima decolagem. Vários pilotos ficaram famosos pelo número de missões que completaram. Uma delas, Nadezhda Popova, voou em mais de 850 missões de combate durante a guerra. Certa vez, ela voltou de uma missão e viu que sua aeronave tinha sido atingida por dezenas de balas da artilharia antiaérea alemã. Ainda assim, sobreviveu e voou novamente na noite seguinte. O regimento teve um papel em várias campanhas importantes, incluindo operações no Cáucaso, Ucrânia, Polônia e, por fim, no avanço soviético até a própria Alemanha. Ao fim da guerra, as Bruxas da Noite realizaram mais de 23 mil missões de combate e lançaram milhares de toneladas de bombas sobre posições alemãs. 23 membros do regimento receberam o título de Herói da União Soviética, uma das mais altas honrarias militares do país. Suas táticas não dependiam de bombas pesadas ou aeronaves avançadas. Em vez disso, elas confiavam na persistência. Noite após noite, elas voltavam para atacar os soldados alemães que tentavam dormir perto das linhas de frente. O sussurro silencioso das asas na escuridão se tornou um som que eles temiam. Isso significava que as bruxas da noite voltavam. Marina Raskova, a mulher que criou as Bruxas da Noite. Por trás das lendárias Bruxas da Noite estava uma mulher notável, cuja determinação tornou toda a unidade possível. O nome dela era Marina Raskova. Nascida em 1912 em Moscou, Raskova inicialmente estudou música e sonhava em se tornar uma cantora de ópera, mas sua vida tomou um rumo inesperado quando ela se fascinou pela aviação. Durante os primeiros anos do desenvolvimento da aviação soviética na década de 1930, a aviação capturou a imaginação do público soviético. Os pilotos eram celebrados como heróis nacionais e voos que batiam recordes eram vistos como símbolos de progresso tecnológico. Raskova rapidamente se tornou uma das aviadoras mais talentosas do país. Ela trabalhou como navegadora, uma função responsável por traçar rotas de voo e guiar as aeronaves por longas distâncias. Sua habilidade e determinação logo lhe trouxeram reconhecimento nacional. Em 1938, Raskova participou de um dos voos mais famosos da história da aviação soviética. Ao lado de outras duas pilotos, ela ajudou a pilotar uma aeronave chamada Rodina em um voo sem escalas recorde de Moscou até o extremo oriente soviético. A jornada percorreu mais de 5.900 quilômetros durante o voo, a tripulação se perdeu e o combustível chegou a um nível perigosamente baixo. Para reduzir o peso da aeronave e permitir um pouso seguro, Raskova saltou de paraquedas do avião para a floresta abaixo. Ela sobreviveu sozinha na mata por 10 dias
vivendo com suprimentos limitados, até que as equipes de resgate finalmente a encontraram. O feito ousado a transformou em uma heroína nacional. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, milhares de mulheres escreveram cartas pedindo para servir em funções de combate. A maioria dos pedidos foi ignorada, mas Raskova tinha influência, usando sua reputação e conexões. Ela pediu diretamente a Iosif Stalin que permitisse mulheres como pilotos de combate, e ele concordou. Como resultado, 3 regimentos de aviação totalmente femininos foram formados: o 586º Regimento de Aviação de Caça, o 587º Regimento de Bombardeiros de Mergulho e o 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos. Essas unidades se tornaram algumas das formações de combate femininas mais famosas da guerra. Raskova recrutou centenas de jovens mulheres de toda a União Soviética. Muitas delas eram estudantes ou entusiastas da aviação que sonhavam em voar antes do início da guerra. Ela supervisionou o treinamento delas e ajudou a organizar os regimentos. Embora ela comandasse o 587º Regimento de Bombardeiros de Mergulho, permaneceu fortemente ligada às outras unidades que ajudou a criar. Em janeiro de 1943, enquanto voava para a linha de frente perto de Stalingrado, o avião de Raskova caiu durante o mau tempo. Sua morte chocou a União Soviética. Ela teve funeral de Estado e suas cinzas foram enterradas na muralha do Kremlin, em Moscou, uma das maiores honrarias do país. Embora ela não tenha vivido para ver o fim da guerra, seu legado continuou. As Bruxas da Noite e outras unidades femininas de aviação que ela ajudou a criar lutaram até os últimos meses do conflito. Sem a determinação de Marina Raskova, a União Soviética talvez não tivesse criado seus lendários regimentos aéreos femininos. E as Bruxas da Noite, uma das unidades mais temidas da Segunda Guerra Mundial, talvez jamais tivessem voado. Nancy Wake, o rato branco da Gestapo. Enquanto a Frente Oriental produziu atiradores de elite e pilotos lendários, a Europa Ocidental produziu outro tipo de inimigo aterrorizante para a Alemanha nazista: combatentes da resistência que operavam atrás das linhas inimigas. Entre os mais perigosos estava Nancy Wake, uma mulher cujas operações ousadas e habilidade em escapar da captura a tornaram uma das inimigas mais procuradas pela Gestapo. Nancy Grace Augusta Wake nasceu em Wellington, Nova Zelândia, em 1912, mas passou grande parte de sua infância na Austrália. Quando jovem, ela viajou bastante e acabou se mudando para a Europa, onde trabalhou como jornalista. Enquanto trabalhava na Europa, durante a década de 1930, Wake testemunhou a ascensão da Alemanha nazista e a perseguição aos cidadãos judeus. A violência e a opressão que testemunhou marcaram-na profundamente e aumentaram seu ódio pelo regime nazista. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, Wake estava morando na França com seu marido, um rico industrial francês chamado Henri Fiorca. Quando as forças alemãs invadiram a França em 1940 e rapidamente derrotaram o exército francês, o país foi dividido em zonas ocupadas e não ocupadas. Muitos franceses aceitaram a ocupação com relutância, enquanto outros organizaram redes de resistência. Nancy Wake imediatamente se juntou à resistência francesa. No início, seu papel envolvia ajudar soldados e aviadores aliados a escapar do território ocupado. Pilotos abatidos, cujas aeronaves haviam sido derrubadas sobre a Europa, frequentemente dependiam das redes de resistência para chegar a um território seguro. Wake guiava pilotos por rotas secretas na França até a Espanha, de onde voltavam à Grã-Bretanha. Essas missões eram muito perigosas. Qualquer pessoa pega ajudando soldados aliados podia enfrentar prisão, tortura ou execução, mas Wake se mostrou incrivelmente eficaz. Ela viajava frequentemente entre as células da resistência, levando mensagens, dinheiro e suprimentos. Sua personalidade destemida e a habilidade de se mover rapidamente pelo território ocupado a tornaram indispensável para a rede clandestina. A Gestapo, a polícia secreta nazista, logo ficou ciente de suas atividades. Tentativas repetidas foram feitas para localizá-la, mas Wake evitava ser capturada. Ela usava disfarces, identidades falsas e rotas secretas de fuga para se manter sempre um passo à frente das autoridades. Sua habilidade de desaparecer lhe rendeu o apelido de O Rato Branco.
A Gestapo ofereceu 5 milhões de francos por sua captura, tornando-a uma das resistentes mais procuradas na França. Em 1943, a situação ficou perigosa demais para que ela permanecesse na França. Com a Gestapo se aproximando, Wake escapou atravessando os Pirineus até a Espanha e, por fim, chegou à Grã-Bretanha. Lá, ela ingressou no Special Operations Executive, órgão britânico que coordenava movimentos de resistência na Europa ocupada pelos nazistas. Wake passou por um treinamento intenso que incluía manuseio de armas, técnicas de sabotagem, comunicação por rádio, salto de paraquedas e táticas de guerra de guerrilha. Em 1944, ela estava pronta para voltar à luta. Em abril daquele ano, Nancy Wake saltou de paraquedas no centro da França para organizar grupos de resistência antes da invasão aliada da Normandia. Wake trabalhou com milhares de combatentes maquis, ajudando a coordenar ataques a linhas de suprimento, pontes e comunicações alemãs. Essas operações de sabotagem atrapalharam os movimentos das tropas alemãs e dificultaram que as forças alemãs respondessem rapidamente ao desembarque aliado em junho de 1944. Wake frequentemente participava das operações de combate. Durante um ataque a uma sede da Gestapo, ela teria matado um guarda alemão com uma técnica silenciosa de combate corpo a corpo para não dar o alarme. Ao fim da guerra, Nancy Wake tornou-se uma das mais condecoradas combatentes da resistência na Segunda Guerra Mundial. Ela recebeu inúmeras honrarias, incluindo a Medalha George da Grã-Bretanha, a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos e a Legião de Honra da França. Para os nazistas que a caçavam, Nancy Wake era um pesadelo, uma combatente da resistência que se recusava a se render e parecia impossível de capturar. Zoya Kosmo-Demianskaya, a mártir da resistência soviética. Outra figura que se tornou um símbolo poderoso de resistência durante a Segunda Guerra Mundial foi Zoya Kosmo-Demianskaya, uma jovem partisana soviética cuja coragem a tornou uma das heroínas mais famosas da guerra. Zoya nasceu em 1923 na região de Tambov, na Rússia. Ela cresceu em uma família que valorizava a educação e o patriotismo, sendo conhecida entre os colegas como estudante séria e determinada. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 1941, Zoya tinha apenas 18 anos. Como muitos jovens soviéticos, ela se voluntariou imediatamente para defender seu país e entrou para uma unidade partisana de sabotagem treinada para atuar atrás das linhas inimigas. Essas unidades tinham como missão interromper rotas de suprimento alemãs, destruir linhas de comunicação e sabotar a infraestrutura militar. A guerra partisana foi crucial para retardar o avanço alemão no território soviético. A unidade de Zoya operava perto das linhas de frente a oeste de Moscou durante o inverno de 1941, um dos períodos mais críticos da guerra. Na época, as forças alemãs haviam avançado perigosamente perto da capital soviética. Partisãs receberam ordens para destruir vilarejos e instalações usadas como abrigo e suprimento pelas tropas alemãs. O objetivo era privar o exército invasor de recursos durante o rigoroso inverno russo. Durante uma dessas missões de sabotagem, em novembro de 1941, Zoya tentou incendiar edifícios que estavam sendo usados pelas tropas alemãs. No entanto, ela foi capturada pelos soldados alemães. O que aconteceu depois virou uma das histórias mais marcantes de resistência na guerra. Zoya foi brutalmente interrogada e torturada por seus captores. Os alemães exigiram informações sobre sua unidade e suas operações. Ela se recusou a responder. Apesar dos abusos severos, ela não revelou os nomes de seus companheiros nem a localização dos grupos de partisãs. Em 29 de novembro de 1941, Zoya Kosmo-Demianskaya foi executada publicamente por enforcamento na vila de Petruchevo. Testemunhas disseram que, antes de ser executada, ela falou de modo desafiador aos soldados alemães e aos moradores presentes. De acordo com relatos soviéticos, ela declarou que a União Soviética derrotaria a Alemanha e que milhares de partisãs continuariam a luta. A coragem dela diante da morte se tornou um símbolo poderoso de resistência. Pouco depois, jornais soviéticos publicaram sua história em todo o país. Fotografias e artigos descreveram sua coragem e sacrifício. Zoya Kosmo-Demianskaya se tornou uma das primeiras mulheres a receber o título de Herói da União Soviética,
a mais alta honraria militar do país. A história dela inspirou milhares de jovens soviéticos a se juntarem a grupos de partisãs que lutavam atrás das linhas alemãs. Até hoje, ela continua sendo uma das figuras mais famosas da resistência soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Sua história representa não apenas coragem em batalha, mas também o poder de desafiar a opressão, guerreiras que o inimigo jamais esperava encontrar. Quando a Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim em 1945, o mundo enfrentou o enorme desafio de reconstruir após anos de destruição. Cidades inteiras estavam em ruínas. Por toda a Europa e Ásia, milhões lamentavam a perda de familiares, enquanto as nações lutavam para superar as cicatrizes econômicas e emocionais do conflito. Para muitas mulheres que lutaram na guerra, o fim dos combates tornou o retorno à vida civil complicado. Algumas retomaram universidades e carreiras interrompidas pela guerra, enquanto outras tiveram dificuldade de se adaptar às sociedades que esperavam seu retorno aos papéis tradicionais. Apesar das contribuições do campo de batalha, muitas veteranas perceberam que suas experiências nem sempre foram reconhecidas logo após a guerra. No entanto, suas histórias permaneceram. Historiadores e pesquisadores passaram a revelar gradualmente o papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial. O que surgiu foi um quadro notável de coragem, determinação e resiliência. As mulheres não apenas apoiaram o esforço de guerra, mas também lutaram diretamente na linha de frente. Essas mulheres representam só uma pequena parte da história maior das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Em todo o mundo, milhões de mulheres contribuíram para a luta contra o fascismo e a agressão. Elas trabalharam em fábricas produzindo tanques, aviões e armas. Elas serviram como enfermeiras e socorristas. No campo de batalha, elas decifraram comunicações inimigas, transportaram suprimentos e organizaram movimentos de resistência. Algumas pilotaram aviões, algumas lutaram com rifles e algumas pagaram o preço máximo pelos soldados que enfrentaram. Durante a guerra, essas mulheres eram inimigas temidas, atiradoras de elite escondidas em cidades destruídas, pilotas surgindo no céu noturno ou combatentes da resistência atacando das sombras. Mas para a história, elas se tornaram algo diferente, se tornaram símbolos de coragem. As histórias delas nos lembram que a coragem na guerra não é definida por gênero, nacionalidade ou origem. É definida pela disposição de enfrentar perigos e defender o que acredita ser certo. As mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial não só participaram da história, mas também a moldaram. E seu legado continua a inspirar novas gerações a lembrar dos sacrifícios e da coragem daqueles que viveram um dos capítulos mais sombrios da humanidade.